Pode Cantares. Olá, amado, olá, amada, sejam bem-vindos a mais um Pode Cantares. Eu sou o Gabriel Cavalcante e ao meu lado eu tenho o Bruno Godoy. E hoje estamos aqui para falar sobre o Lar Maná, o lar de acolhimento e reintegração, com a nossa querida convidada e diretora Ana Valéria. Boa tarde, Ana Valéria. Boa Como é que tarde. você está? Tudo bem? Tudo jóia. É uma honra ter você aqui hoje com a gente. E hoje a gente quer saber um pouquinho mais sobre o Lar Maná, sobre essa história. Qual sorriso de criança você nunca esqueceu até hoje trabalhando no Lar Maná? Pra você dizer pra gente. São muitos. Foram e são muitos sorrisos, né? Nessa trajetória aí. Eu estou no Maná desde 2017. Né? Mas um sorriso com uma frase de uma criança, Amanda. Ela passou muitos anos no Lar Maná, né? Não é para uma criança passar muitos anos no Lar Maná. Uma criança, ela, segundo a lei, é para ficar no máximo 3 semestres, 1 ano e meio. Mas, na realidade, não é assim que acontece, né? Existem crianças que passam muito mais tempo, por vários problemas, que, assim, se eu for relatar aqui, a gente vai passar a tarde toda conversando. Mas a Amanda passou, eu acho que uns 4 anos no Lar Maná, ela e os irmãozinhos dela. E ela chegou lá bem pequenininha e a Amanda já estava com 12 anos, quando ela finalmente foi adotada, né? E ela ia para a Bahia, né? Ela e os irmãos. E Amanda, eu sempre, quando as crianças vão embora, né, especialmente aquelas que passam muito tempo, e quanto mais tempo passa, mais vínculo a gente cria, né, com as crianças. E eu sempre faço uma pergunta para elas, eu sempre pergunto, eu digo assim, sempre, você vai esquecer de mim, sabe? Eu sempre pergunto isso. Aí sempre dizem, não, tia, jamais, nunca, sabe? E Amanda, quando eu perguntei a ela, né, eu disse, Amanda, você vai esquecer de mim? Né? Ela, nunca, né? Eu disse, então, quando você fechar o olho e pensar em mim, né? O que vai vir na sua cabeça? Né? O que vai vir? E ela deu um sorriso, sabe? Foi muito emocionante aquilo, porque Eu imagino. Ela deu um sorriso, ela fez. Se eu fechar o olho e eu pensar na senhora, eu vou ver Deus, sabe? Aquilo foi muito forte, sabe? Muito forte, Eu posso sabe? imaginar. E é isso. A gente quer, a gente procura, a gente trabalha para plantar Deus no coração daquelas crianças, que lá na frente vai florescer, sabe? Eu tenho certeza disso, sabe? Pelo tempo que elas passam lá. Uhum. E já começamos assim, né? Já. Segurando as lágrimas, passou nem 10 minutos. Mas como é que a gente explica para aquelas pessoas que não conhecem o Lar Maná o que é o Lar Maná? Como é que a gente pode explicar o que é que o Lar Maná faz, o objetivo, a missão? Como é que a gente pode fazer? O Lar Maná, o próprio nome do Lar Maná, né? Lar Maná é reintegração, acolhimento e reintegração de uma criança. As crianças vão para o Lar Maná, são levadas pelos conselhos tutelares, a mando da Justiça, né, promotoria, Ministério Público ou a juíza, né, o juiz lá do Fórum de Paulista. São as crianças do município de Paulista. Paulista é hoje um dos municípios mais violentos do Brasil, sabe? A droga lá impera de uma forma terrível, sabe? E essas crianças são frutos disso aí, né? Elas sofrem isso aí. Então, elas vão para lá, né? As crianças de Paulista, e a gente recebe a criança, e a partir do momento que ela coloca o pé no Lar Maná, pronto. Eu passo a ser a guardiã dela, né? Essa responsabilidade perante a lei, e aí eu tenho que garantir todos os direitos daquela criança, todos os direitos que foram negados a ela e o resto, né? Então, saúde, a gente leva para médico, socorre para as UPAs, hospitais, quando interna, e acontece muito, terapia que a gente tem que fazer fora do Lar Maná, educação, né? Elas precisam estudar. Assim que elas chegam lá, a gente já corre, tem uma equipe que vai matricular elas na escola, né? O Lar Maná, ele fica numa região ali
em Xande de Mangabeira, em Paulista, né, rural aquilo ali, e o acesso não é muito legal, não é muito bom. Então só tem uma escola que fica perto, o resto é longe, e essas escolas são das crianças maiores, né? Então a gente tem que correr e matricular a criança na escola. Eu tenho que garantir que essa criança vai ter lazer, que essa criança vai passear, que essa criança vai no cinema, que essa criança vai tomar um lanche no shopping, que ela vai para a praia, sabe? Enfim, todos os direitos que uma criança tem, não é? Dela ter um cantinho, uma caminha dela quentinha, confortável, uma casa, né? Lá a gente tem 2 apartamentos, um de menina e outro de menino, né? E aí é uma casa mesmo, sabe? E elas têm um cantinho dela, o quartinho, a cama, guarda-roupa delas. Então, assim, a gente tem que prover tudo isso. Não é? Alimentação, 6 alimentações por dia, né? Café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e lanche de novo. Não é? E como é que uma criança chega até o Lamaná? Então, como é que vocês ficam sabendo? Assim, não, a gente fica sabendo no dia que ela chega. No dia que ela chega, a gente fica sabendo. E ela chega a qualquer hora. Ela pode chegar durante o dia ou de madrugada. Nesse sabe? caso é um trabalho então, social que meu acontece. telefone toca de madrugada, que um conselheiro tutelado, ó, tô levando a criança para o Lamaná. Entendeu? Se eles tiram ela do perigo, né? Do perigo, da negligência, do que elas estão sofrendo. Então tem a prefeitura, o Conselho Tutelar trabalha em conjunto assim? Exato. O Conselho Tutelar trabalha em conjunto com o Ministério Público e com o Fórum de Paulista. Entendi. Né? Aí eles veem a criança nessa vulnerabilidade. Exatamente, e levam para vocês. Levam pra gente, Entendi. Tanto faz chegar 1, 2 ou 5 irmãos, 6 irmãos, como a gente já recebeu, né? Geralmente eles vêm com irmãos, geralmente essa camada, né, social, são muitos irmãos, né? São muitos filhos. Às vezes levam a parte e alguém da família escondeu algum, aí chega depois, a polícia vai procurar, né, para achar e levar para o Lamaná. Mas é assim. Entendi. Antes da gente começar a gravar, a senhora quase falou que tem antigamente era chamado de orfanato. Porque o Lamaná é um lar de acolhimento, é uma casa de acolhimento. Antigamente se chamava orfanato, né? Então, Lamaná, se a gente estivesse no passado, Lamaná é um orfanato, né? Onde a criança chega, mora lá e só sai de lá quando a justiça destina, né? Se ela vai ser adotada ou se ela volta para alguma família, algum parente, alguém da família extensa. Mas antigamente era orfanato, agora não pode mais chamar orfanato, então é casa de acolhimento. Porque mudou, porque é casa de acolhimento. Sim. Só mudaram o nome para ficar Isso, casa de acolhimento. Não pode mais chamar orfanato, sabe? Legal, Ana. E a parte ali do Lamaná, é alguma sigla, alguma coisa? O quê? O lar. Ele quer dizer alguma sigla, alguma coisa? Não, é só mesmo o nome de lar, né? De lar. Um lar pra... Que é o lar, a criança vai ser acolhida naquele lar, né? Eu sempre digo, aquele lá é o lar de Deus, né? Onde Deus ali é o dono do Lamaná. É muito legal você falando sobre essa importância de se preocupar com a criança continuar sendo criança, né? Exatamente. Acho que é um trabalho muito legal e às vezes alguns lares de acolhimento talvez não foca muito nisso, né? Foca em alimentar, em cuidar dessa parte, mas essa parte de não deixar de ser criança, eu acho que é uma... Elas são... eu brigo por isso, eu faço questão, eu tenho câmera, né, no meu celular em casa, eu posso entrar e ver as casas, não é? Nos finais de semana que eu não estou lá, feriados, e eu sempre estou dizendo, porque estão aí dentro, são 2 horas da tarde, porque as crianças estão no apartamento aí vendo televisão, vamos descer, vamos brincar lá para baixo, todo mundo, sabe? Então assim, elas estão ali para serem crianças, né? Para serem o que elas são, não é? Algumas quando chegam elas estranham, né? Porque elas querem fazer alguma coisa, querem fazer um serviço, ou não estão acostumadas a ser criança. Não é? Mas finalmente a gente vai trabalhando e ela vai voltando a ser criança, né? Que legal, isso eu acho muito louvável essa atitude do Lamaná. E o que tocou no seu coração para se tornar coordenadora, ou qual que é a experiência pessoal que te conectou a essa missão? Eu já fazia parte da diretoria do conselho voluntário, né? O conselho administrativo do Lamaná, né?
E a gente teve alguns problemas, né? Maciel, que era o diretor, ele teve que voltar para São Paulo. E teve aí um período de transição que foi bem difícil, né? Então, eu tinha acabado de sair, eu sempre trabalhei na área da educação, né, no mundo corporativo. E eu tinha acabado de sair de uma escola que eu trabalhava. E aí a diretoria disse assim para mim: Ana, vai lá, vai passar uns 2 meses lá, 3 meses para tentar organizar a casa. E daí você... Aí pronto, eu disse, tudo bem, eu vou, sabe? Fui. Se eu pudesse ver um filme de tudo que eu vivi até agora, eu ia dizer, não, eu não ia não. Antes, né? Eu não vou não passar por isso. Então eu cheguei lá em agosto de 2017, né? E muitos problemas, né? Salários atrasados, não tinha dinheiro. Tava as contas negativas, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei lá, os funcionários estavam indo trabalhar, não tinham passagem, porque não deram a passagem. Então eu pedi esse dinheiro, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Era R$800. Eu pedi esse irmão emprestado, foi Ricardo Santos. Eu disse, você empresta, ele empresta para pagar, vê como é. Então eu fico pensando, meu Deus, sabe como é isso, né? E ele emprestou, né? E depois, os 800 lá no futuro, depois de 6 meses, para distribuir para todos? Não, para pagar as passagens dos funcionários irem trabalhar. Porque estava tudo desorganizado, né? Então eu disse, bom, tá bom, eu vou ficar aqui. Eu pensei, eu digo, não, eu vou trabalhar aqui para a gente fechar o Lar Maná, né? Fechar, porque não dava para continuar daquele jeito. Mas aí Deus foi trabalhando, né? E meu coração foi se apegando, né? Deus trabalhando, Deus começou a trabalhar, né? Eu trabalhei, cheguei lá e fiquei lá uns 7 meses, eu não recebia nada, né? Não recebia nada, trabalhei. E aí eu lembro que eu não queria deixar o Lar Maná, não queria. Eu disse, meu Deus, sabe, a gente tem uma obra aqui, não é? Para trabalhar e assim, mas eu não posso trabalhar de graça sem receber salário, eu não posso, né? Eu precisava manter, não era aposentada ainda. E aí, uma irmã, até Marli Santos, a esposa de Ricardo Santos, ela disse, Aninha, vamos combinar, vamos ficar orando a Deus. Eu disse, Marli, eu preciso que Deus me responda, sabe? Se Ele me quer aqui, então eu preciso de receber alguma coisa, sabe? Então que Ele mande o sustento, que apareça, porque não tinha nada, sabe? E eu disse, ela fez, vamos orar e vamos dar um prazo. Eu lembro tanto disso. Ela fez, vamos dar um prazo até fevereiro. Acho que isso foi em dezembro, mais ou menos. Aí eu disse, vamos orar sim. Porque se for da vontade dele que eu fico. Se não, se ele acha que ele pode trazer outra pessoa, ou que o Lar Maná vai acabar, tudo bem. Aí as coisas aconteceram dentro desse período. Prazo. Aconteceram, amém. Sabe? Aconteceram. Amém. E aí eu tô aí no Maná, né? Até hoje. Não é fácil, é difícil, porque para a gente levantar ali o sustento é bem difícil, né? Hoje a gente recebe 60% das nossas despesas paga pela prefeitura, certo? Uhum. Só que os 40% eu corro atrás, sabe? Eu corro atrás. Então tem sido uma luta, mas uma luta muito gratificante quando eu penso nas mais de 500 crianças que já passaram pelo Lar Maná e tiveram o destino mudado, não é, da desgraça que eles estavam destinados, não é? Mudou totalmente, né, a vida deles. Graças então, isso vale a pena. Aí eu fico pensando, se a gente consegue, se nesse período todo, meu Deus, a gente conseguiu mudar a vida de uma criança que seja, já valeu a pena, não é? Sim. Mas está muito mais que um aí. Exatamente. Mais 500, são muitos. E graças a Deus por isso. Eu fiquei pensando nessa questão dos 40%. Porque o Lar Maná, ele recebe doações? Como é que funciona essa... A gente recebe doações de pessoas físicas, né? Como eu vim do mundo corporativo, e graças a Deus eu tive um bom relacionamento, né? E aí eu saí correndo atrás dessas pessoas, sabe? E, inclusive, por exemplo, tem uma empresa que eu fui diretora, né? O Grupo Britânico, um grupo de idiomas. Eu fui diretora lá durante 15 anos. E assim que eu botei o pé no Maná, eu já corri para o dono, né? Que é uma pessoa muito amiga. E até hoje ele colabora com o Lar Maná. Até hoje ele manda o dinheiro. Eu não preciso falar nada com ele. Meio salário mínimo. É muita coisa, sabe?
Até hoje ele faz isso. E assim eu fui correndo atrás de outras pessoas, um pouquinho dali, um pouquinho daquela. E a igreja nunca foi envolvida, na verdade é isso, nunca foi envolvida de participar desse ministério, sabe? Isso é um ministério, não é? Sim. E assim, e aí eu comecei a trabalhar isso também com algumas igrejas. Hoje a gente recebe uma ajuda da igreja de Peixinhos, a igreja de Boa Viagem, a igreja da Boa Vista, a igreja de São Lourenço e a igreja onde Alan se reúne, que é Valinhos, pronto, esses irmãos mandam. Fica então, essas ajudas de cada igreja ficam entre 250 e 300 reais, sabe? Mas você já pensou? As congregações, sim, as congregações dão 300 reais? Não, cada uma. Essas que eu falei, não é? Boa Vista, São Lourenço, Boa Viagem, Peixinhos e Valinhos, certo? Entre 250 e 300 reais cada igreja dessa. Isso ajuda muita gente, sabe? Entendi. Agora, você já imaginou se as igrejas no Brasil, as igrejas de Cristo pudessem contribuir com esse valor, sabe? Que eu acho que isso não seria pesado, não é? Não seria pesado. Não, a gente poderia fazer muito mais do que a gente faz, não é? Inclusive um trabalho de evangelismo com a comunidade, que é uma coisa... Eu trabalho com a comunidade, não sei como, mas eu trabalho com a comunidade, com as crianças da comunidade. A gente abriu as portas para elas estudarem lá informática e robótica, né? E aí eu me envolvo com as mães da comunidade, sabe? E aí também mudando a vida dessas crianças, né? Agora, recentemente, as crianças do Lar Maná, as crianças da comunidade que faz robótica no Lar Maná, elas participaram de um torneio aqui de robótica, aqui em Pernambuco, elas ganharam o primeiro lugar. Passaram as escolas todas públicas, ganharam o primeiro lugar. E aí elas foram para São Paulo para participar do torneio nacional. Foram muito bem classificadas, né? Receberam medalhas lá, sabe? Não ficaram em primeiro lugar, mas eu acho que entre o terceiro lugar e quarto elas ficaram, né? Nível nacional. Mais nacional. Nacional. E veja, isso a gente sabia desde julho, porque foi em julho esse torneio aqui em Recife, ia ser esse torneio em outubro. Até uma semana antes, até 10 dias antes das crianças irem, a gente não tinha as passagens. A gente não tinha as passagens das crianças. E de repente, sabe, Deus deu uma luz assim, eu fui atrás dessa luz. Essa luz pagou as passagens das crianças e do professor, né? E foi uma bênção, né? Então, assim, o meu sonho é fazer um trabalho com aquela comunidade e evangelizar aquela comunidade através das crianças, que elas têm uma força muito grande, sabe? Até aproveitando esse veículo, que é uma porta aberta, eu falo diretamente para os irmãos que estão vendo, ou outras pessoas, você que está assistindo, quiser ajudar, quiser apoiar, vai aparecer o QR Code, vai ter um QR Code na tela, e você pode mandar valores, pode falar até diretamente com o contato do Lar Maná, saber o que está precisando. Às vezes não é nem... O dinheiro ajuda e você sabe como distribuir, né? Mas às vezes pode ser outras coisas também, né? Eu lembro que, acho que ano passado eu estava precisando de colchões, alguma coisa assim, não foi? São coisas que às vezes a gente não pode ter em casa, pode ser... Inclusive, né, para as igrejas e a comunidade aqui, Recife, Pernambuco, a gente aceita doação de tudo, né, de roupas usadas, né, de adulto, homem e mulher, acessórios, né, cinto, bolsas, calçados, artigos de casa, um prato que você não quer mais, uma panela que você não quer, uma cortina que você enjoou, e a gente transforma aquilo em dinheiro. A gente participa de bazares. E isso ajuda muito a gente a pagar a folha de pagamento, a parte que a prefeitura não paga. Tô entendendo. Então, isso é uma bênção. A gente vai lá buscar, a gente tem como recolher. Então, assim, quem quiser doar alguma coisa e falar diretamente com vocês passam meu contato, sabe? Para o pessoal que está na internet, como é que faz para entrar em contato com o Lar Maná? Para entrar em contato com o Lar Maná... Se uma pessoa quer doar, quer doar até além do que valores monetários. Tudo bem. Ou a pessoa pode entrar no Instagram do Lar Maná e manda uma mensagem. E eu respondo essa mensagem lá mesmo no Instagram. Excelente. Pode mandar mensagem pelo direct, está passando aqui um QR Code, o arroba. Se você quiser ajudar, fique à vontade, porque isso aqui é
é um investimento em construção da próxima geração. A criança, ela é a próxima geração de trabalhadores, de adoradores, de talvez, quem sabe, se Deus permitir, uma criança que foi restaurada pelo Lamaná possa estar fazendo o que você está fazendo. Exatamente. E você em casa pode fazer parte disso. Olha que coisa boa. É você falando e eu já pensando aqui levar isso para a congregação. Conversa com os irmãos para ter um envolvimento mais próximo desse ministério tão maravilhoso. A gente tem você falando sobre que uma criança pode vir a fazer, né? A gente tem uma menina que foi adotada e ela era gêmea com outra, né? A outra não quis ser adotada, Renatinha, e ela tem um carinho muito grande pelo Lamaná. Ela está hoje já terminando, ela vai fazer Enem agora, né? Então, foi adotada por uma senhora, ela é a irmãzinha mais nova, e nos 15 anos dela, ela pediu para a mãe levar ela lá, que ela queria tirar as fotos dela lá, sabe? Então, ela foi, tirou as fotos, abraçou a gente, então está sempre em contato. E ela disse que vai fazer a administração, porque ela quer ser igual a tia Ana Valéria, sabe? Eu achei isso tão lindo, né? Então, quem sabe aí, né? O futuro, o que é que Deus tem reservado, não é? Muito legal, Ana, as histórias, a gente saber, poder sentir um pouquinho do que você passa lá no Lamaná, e a gente começa a ver as tuas histórias e começa a perceber como tem pessoas envolvidas no trabalho de Cristo, né? E como o Lamaná, ele se assemelha com o trabalho de Jesus, né? Exatamente, a religião verdadeira. Exatamente, isso. Cuidando daqueles que mais precisam, né? E ensinando desde de pequenos. Eu acho que é um trabalho que é muito, muito louvável. E como você falou da igreja, do envolvimento da igreja, como que a igreja pode se envolver de maneira mais prática e contínua, né? Não simplesmente só se envolver agora, porque vai assistir o podcast e realmente depois parar. Mas assim, de uma forma prática e contínua, o que você podia dizer pra gente assim, ó, a gente poderia ter vários tipos de envolvimento. O que você acha que... Tem, acho que as igrejas... eu me lembrei agora de uma igreja, de uma congregação que fica lá no Rio de Janeiro, chama a Igreja de Cristo do Tanque, porque ela fica localizada num bairro, eu acho que é Tanque o nome desse bairro, e eles visitaram a gente aqui uma vez, passeando, alguém visitou, e eles ficaram tão encantados com o trabalho, e até hoje eles fazem um bazar uma vez por mês e depositam esse dinheiro na conta do Lamaná. Até hoje, são super fiéis. Esses bazares deles fica entre 900 e 1.200 reais, todos os meses eles fazem. Eles têm até um grupo no Instagram mostrando o bazar, né? Esse mês a gente vai ter tal dia, sabe? Eles fazem na rua que a congregação é localizada, entendeu? Então, assim, tem muitas formas de ajudar. De longe, eu não vejo como ajudar, senão financeiramente. Quando eu digo, a exemplo dessas congregações que hoje dão em torno de 250, 300 reais, não precisa ser isso tudo, se isso pesa, sabe? Mas uma coisa que a gente possa contar, que eu sei que a gente vai ter, sabe? Que a gente possa contar com aquilo. Tipo, eu posso dar 100 reais essa congregação aqui. Ótimo, maravilhoso. Sabendo que eu vou ter aquele ano todinho. No próximo ano ela vai dizer se vai renovar ou não. Mas isso dá uma certa tranquilidade, né? Tranquilidade. Isso, quando eu cheguei no Maná, esse meu tempo no Lar Maná também me trouxe muito crescimento, né? Crescimento espiritual, crescimento de... Eu comecei a aprender que tudo vem de Deus, tudo, absolutamente tudo vem dele, sabe? Ele é o provedor, ele é o grande provedor, não é? Isso eu aprendi no Lar Maná, porque de repente você não tem nada, você tem uma conta de FGTS para pagar amanhã de 4 mil reais e você não tem, e esse dinheiro aparece. Então tem sido assim ao longo dos anos, sabe? É Deus mostrando. Talvez porque deve ter sido... Tem um pouco de orgulho em mim, né? Achando que não, eu sou muito competente no passado nas empresas, né? Eu dei muito lucro, né? Então, assim, eu sabia que o dinheiro não faltava, porque a empresa tinha bastante dinheiro em me pagar. Eu chego no Lar Maná e eu olho e digo, eu não sei se eu vou receber salário no final do mês, sabe? Entende? Então, assim, isso me levou para mais perto de Deus e me fez aprender mais sobre esse grande Deus provedor, sabe? Amém.
Então você vê que já não é só as crianças, né, que Não. estão aprendendo sobre Deus. Tenho passado, tenho Todo tido mundo muitas ganha, lições, aprendido. Ah, eu quero ouvir uma dessas lições. Compartilhou mais uma, né? Que você confiança em Deus já compartilhou um pouco. Confiança em Deus, não é? E sabe, quando eu cheguei no Maná, as funcionárias, as educadoras sociais são pessoas, geralmente mulheres, tem homem também, no Maná só tem mulher, que trabalham como educador social, trabalha nos acolhimentos, né? Elas são específicas de acolhimento. Então, todo o acolhimento que você conhecer, as funcionárias que trabalham diretamente com as crianças, elas são educadoras sociais, certo? Então, assim, quando eu cheguei lá, eu tive que fazer algumas mudanças, né? E eu comecei a olhar para aquela comunidade, de novo, olhando para a comunidade, né? Eu disse, meu Deus, tantas mulheres aqui, sabe? E aquelas mulheres... eu disse, meu Deus, deve ter muito potencial, sabe? A gente não pode olhar para uma comunidade, olhar para uma pessoa e dizer... Acho que essa pessoa não tem muito para oferecer, não. Sabe como é? Não, eu vou procurar fora, eu vou procurar uma pessoa mais qualificada. Não. Então, eu disse, eu vou começar a contratar as mulheres da comunidade, sabe? E eu comecei a fazer isso. E a primeira chegou e a gente conversou e eu visitava a casa, sabe? Delas. E... Porque trabalhar no acolhimento é uma coisa de muita responsabilidade, entendeu? Isso não são muitas coisas, né? Então, assim, a gente lida com crianças, né, com vidas, né, polícia envolvida, né, leis. E aí eu comecei a abrir as portas para aquelas mulheres, sabe? Mesmo aquelas que eu dizia, meu Deus do céu, será que essa vai dar certo? Eu acho que não vai não, pelo que eu estou vendo. Eu digo, eu vou tentar, sabe? E para mim tem sido uma experiência fantástica. Hoje a gente tem, acho que umas 15 mulheres da comunidade trabalhando no Lar Maná, sabe? E elas trabalham... Bem, a minha experiência com elas tem sido assim, foi algo muito revelador, sabe? Assim, eu digo, meu Deus, sabe? A gente precisa... Eu tenho que tirar... Eu não posso olhar para as pessoas e julgar elas pelo que elas apresentam ali, ou, sei lá, ou na aparência, ou numa fala, sabe? Aprendi isso, sabe? E a gente tem hoje uma educadora chamada Sula, né? Sula, ela é a vizinha do Lar Maná, essa mulher, sabe? Ela, sem dúvida, hoje ela é meu modelo, meu exemplo de educadora, sabe? Ela se reúne na Igreja Assembleia de Deus, certo? Ela tem muitas congregações lá na comunidade. E essa mulher, sabe? Ela é um exemplo de educadora, sabe? De amorosa, de zelosa, de cuidadosa, sabe? E ela trabalha noite sim, noite não. E noite sim, noite não, ela faz culto doméstico com as crianças, sabe? Ela sempre mostra, sabe? As crianças lendo, as crianças orando. E aí as outras educadoras começam a imitar a Sula, sabe? Então, assim, eu tenho aprendido que a gente precisa confiar e investir naquele ser humano, sabe? E deixar Deus trabalhar, sabe? Assim, é isso. Muito bom. E assim, Ana, hoje a gente vendo tudo que a gente já conversou, eu acho que eu acho que eu já até tenho essa resposta, mas acho que é legal a gente frisar isso. Qual que é o maior desafio do Lar Maná hoje? Assim, o desafio, a parte mais desafiadora do Lar Maná. O maior desafio do Lar Maná, desde que eu cheguei, é o financeiro, sabe? Deus tem provido, Deus tem mandado, Deus tem abençoado aquela casa. Tudo vem dele, tudo vem de Deus. Não é? Ele não tem deixado faltar. Não é? Mas, por exemplo, todos os meses, como eu disse a vocês, 60% vem da prefeitura, certo? E eles pagam mês a mês. A gente recebeu o mês de setembro, no dia 30 de outubro. Aí você vê, eu recebi o valor referente a setembro, no dia 30 de outubro. E os meus funcionários, que são pagos pela prefeitura, sabe? Aí eu fico, né? Não, minha gente, vamos ver, sabe? Tá precisando de quê em casa, sabe? Disso, daquilo. Como a gente
Esse período agora é um período que a gente ganha muita alimentação, porque do Dia das Crianças até o Natal, as pessoas lembram que existe acolhimento e asilos e dão bastante, né? Então, assim, é uma luta isso, sabe? E eu sonho, sabe, que um dia a gente vai poder até cuidar de muito mais crianças do que a gente atende hoje, e sem depender da prefeitura, sabe como é? Poxa vida, a gente tem quantas igrejas nossas, né? Igrejas de Cristo espalhadas pelo Brasil todo, e sabe? fora também. E se cada uma der um pouquinho, sabe? A gente pode fazer esse trabalho, né? Com mais tranquilidade. Você já tentou fazer esse levantamento de quanto... Não, nunca tentei fazer, nunca fiz. Eu até conversei com o Randy uma vez, ele me passou, mas eu não sei nem como é que eu vou chegar lá naquelas igrejas, né? São Paulo, por exemplo, Rio, e por aí vai, né? Agora... Uma via agora, de a pessoa conhecer, hoje tem um podcast, né? Temos um podcast, temos pessoas que são bem conhecidas, e acho que pode ser o caminho, o começo disso. Se tem um valor, eu penso assim, por exemplo, se temos X congregações no Brasil, se pelo menos, vamos supor aqui, 50, se pelo menos dessas, 50, elas doarem R$50, por exemplo, meu Deus, esse é chega nesse valor. Chega. Quem fez isso foi o Colheita Brasil, depois de um tempo. Acho que era 7, 8, para chegar a um determinado valor para evangelizar locais que não tinham. Eu acho que poderia ser viável fazer esse cálculo, fazer um levantamento. Eu sonho com isso. E vamos. Sonho com isso. As crianças do Lamaná, a gente está plantando Deus. Aquele não é um trabalho só de cuidado. E mesmo se fosse, aquilo já era suficiente, né, para mover pessoas e igrejas, né? Mas a gente trabalha, a gente tem uma professora lá, Marilene, que ela é de Peixinhos, é a esposa de Antônio, né? Antônio é evangelista em Peixinhos, e ela trabalha lá de segunda a sexta. E o trabalho dela é pedagógico, e ela faz devocionais com as crianças todos os dias. Todos os dias ela tem uma historinha, as crianças oram, sabe? Então, a gente tem esse trabalho, eu tenho certeza que esse trabalho não é em vão, não. Que lá na frente, sabe, isso vai repercutir na vida daquela criança que vai crescer e vai se tornar um adulto, sabe? Amém. Então, eu acho que realmente pensar, fazer esse levantamento, até começar pelas congregações por aqui. Por exemplo, eu sou da congregação de Prazeres. Prazeres ainda não tem um envolvimento muito próximo com o Lamaná. A gente sabe, às vezes faz mas nada fixo. Eu acho que pode ser, esse diálogo precisa acontecer. Assumir um compromisso. Eu tenho todo mês lançado o jornalzinho do Lamaná, ele é mensal. Então as igrejas recebem esse jornalzinho, pessoas físicas recebem, a gente manda tanto por e-mail como por WhatsApp, né? As contas são abertas, sabe? Eu publico no próprio site do Lamaná os balanços anuais, sabe? E assim, e são abertos, eu posso mostrar a quem quiser ver, sabe? Sem nenhum segredo, sem nenhum medo, nada disso, sabe? Perfeito. Vamos pular pro 8. Tá, a gente sabe dos tipos de apoio que você precisa, a gente falou, né? Voluntário, doações, qualquer tipo de apoio é muito bem-vindo, né? E apesar de todas essas dificuldades que você passa e tem passado, existem muitos frutos que vêm através disso, né? Com toda certeza. E quais são os frutos que você pode enxergar, você pode ver, que você poderia compartilhar um pouquinho dessa história de Lamaná com a gente? Que você já testemunhou, né? São muitos, né? Eu vejo pessoas, funcionários, se tornando cristãos. Amém. Sabe? A gente tem uma pedagoga lá, Rafa, né? O exemplo mais recente. Rafa, a mãe dela é da Assembleia de Deus, ela era da Assembleia, estava afastada. E ela começou com esse trabalho, né? E a gente trabalhando com as crianças, a parte espiritual. E Rafa disse um dia, pronto, eu encontrei o povo de Deus, eu encontrei o lugar que eu quero servir a Deus, sabe? E ela se reúne na congregação lá de Paulista, sabe? E são frutos. Eu tenho funcionários, né, que a gente conversa, a gente ora, e eles sabem. Eu tenho um menino da manutenção muito bom, Alex, né? E ele já sabe, ele já conhece o evangelho, ele chama mãe, eu sei.
eu já conheço, sabe? Eu não quero ficar longe. Eu quero ir para perto desse Deus aí, sabe? Eu quero servir. Eu sei que vai acontecer um dia, sabe? Mas tem o contato, né? Precisa, precisa. Muito bom, né? Acho que entre todas as coisas que acontecem, acho que essa ainda é a melhor, né? Exatamente. É o melhor dos frutos, né? Que a gente pode Exatamente. ver que o trabalho que está acontecendo, as pessoas em volta, não precisa você estar divulgando toda hora, Exatamente. As pessoas estão Lamaná, vendo acontecer e estão sentindo, exatamente. né? O Lamaná, ele é um lar de acolhimento que é referência, né? Não só para Paulista, não só para Pernambuco, não, é um lar de referência a nível de Brasil, sabe? Eu participo de muitas reuniões, sabe? E o Lamaná é uma referência. Eu sempre digo assim, sabe? A gente precisa... O que a gente tem que fazer no Lamaná é brilhar Jesus, sabe? É brilhar Jesus. Então, o pessoal do Fórum já conhece, o pessoal do Ministério Público também. Já enfrentei alguns problemas com relação a isso, né? Porque as pessoas dizem, mas tudo dela, sabe? Tudo tem Deus, tudo ela chama Deus, sabe? Tem que tirar um pouco disso. Aí eu digo, não, sabe? Deus vai estar aqui, sabe? Deus vai estar aqui. Esse é o motivo porque a gente ainda existe, porque a gente está bem, porque a gente tem sido, vamos dizer assim, um sucesso, um sucesso divino, que vem lá de cima, sabe? Não é de pessoa. Sim. Toda a honra e toda a glória é de Deus, né? Muito bom. E quais os maiores sonhos ou os próximos passos do Lar Maná agora? O que é o planejamento para o futuro? Eu já falei aqui no meu sonho, né? Mas o meu sonho é trabalhar com aquelas crianças da comunidade. Eu tive um projeto que o Itaú apoiou o Lar Maná há 3 anos, um projeto, certo? Só que eles não ficam para sempre, né? Abriram um edital, a gente manda o projeto e eles apoiaram. E aí eu fiz banca de estudo, as crianças da comunidade iam para lá, ficavam fazendo as tarefas de casa, ficavam estudando, né, tirando as dúvidas, além da aula de informática e aula de robótica. Então foram 3 anos maravilhosos. Eu tinha mais de 100 crianças da comunidade, sabe? E eu me envolvia com as mães, eu fazia uma reunião mensal com essas mães, sabe? Então, assim, eu vejo que esse é o caminho de evangelizar aquela comunidade esquecida, não tem uma praça, muita droga ali, sabe? Então, assim, eu vejo que esse é o caminho, evangelizando através das crianças. Sabe? Amém. Muito bom. E você, Ana, qual mensagem você gostaria de deixar para a igreja, para as pessoas que estão nos ouvindo? Qual que era a mensagem que você gostaria de deixar? Pode ficar à vontade para falar sobre o Lar Maná, o apoio, a mensagem que você gostaria de deixar aqui sobre a realidade de vocês, né? Pode ir. Sobre a realidade do Lar Maná, né? Seria muito bom se todos vocês que estão nos assistindo pudessem conhecer o Lar Maná, pudessem ir lá e conhecer o trabalho de perto, não é? O trabalho de perto, para poder você ver assim, eu quero ajudar, não, mas você vai lá e você vai ver o trabalho, você vai saber o que é que você vai estar ajudando, não é? Então, assim, eu quero deixar uma mensagem para as igrejas, sabe? Que, assim, para vocês começarem a pensar sobre o Lar Maná, né? O Lar Maná como uma obra de Deus, não é? A gente está sendo o que a gente está... A religião verdadeira, né? Cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Em suas necessidades. Então, é isso que a gente está fazendo. Isso é a gente está exercendo a religião verdadeira quando a gente está cuidando dessas crianças órfãs, né? Essas crianças que chegam lá tão sofridas, com tantas feridas, né? No corpo, na alma e no coração, como eu já disse. E para a gente continuar esse trabalho, exercendo esse ministério, a gente precisa de ajuda. A gente precisa realmente de ajuda. Sabe? É isso. E eu estou aqui para pedir ajuda a vocês que estão nos assistindo para o Lar Maná. É isso. Obrigada, né? Por esse canal, por essa abertura, por ter me convidado, sabe? Muito honrada e muito agradecida. Eu que estou tocado, né? Eu realmente, a gente acaba passando despercebido, mas existe uma realidade muito,
muito maior do que a que a gente está acostumado, né? Geralmente você sai, vai para o trabalho, aí volta, você acaba esquecendo desse um trabalho tão delicado e importante como esse, porque amar uma criança, é uma frase que está aqui, amar uma criança é plantar a eternidade. Gostei. Amar uma criança, ajudar uma criança hoje é construir a próxima geração. A gente ouve muito dizendo, que geração fraca, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Vamos investir nas crianças hoje, educação, essas estão extremamente vulneráveis. Nos que estão ao nosso alcance, né? A gente não pode fazer tudo no mundo todo, mas tem ali, já existe esse trabalho, já existe esse ministério. Vamos apoiar. Exato. É a porção que Deus colocou no nosso caminho, vamos fazer ali, não é? Que é imenso, que você não tem noção, sabe? Sabe assim? Então eu digo, né, abraçar essa causa do Lar Maná é fundamental, Amém. Sabe? Que assim seja. Que assim seja. Amém. Você tem algum aviso, Bruno? Temos alguns avisos, vamos falar sobre a arca e sobre o cante. O cante. Fica à vontade, você é da arca, né? Então vamos lá, eu olho para essa câmera mesmo? Tá, então vamos lá. Então se você quer participar da arca, fazer parte desse ministério que a gente vem falando a cada podcast, entre em contato, vai ter aí um QR Code, vai ter aí as formas de acesso para você se inscrever. Você sendo inscrito uma vez, você já vai poder ter acesso a entender como funciona, como que acontece as aulas, entender, conversar com os diretores para fazer uma entrevista e entender como funciona. E como vemos, a Seara é grande e precisa de trabalhadores. A gente sabe da importância dos louvores, da importância dos cânticos, que nos leva a uma pauta a entender sobre o futuro e falar sobre o futuro das crianças do Lar Maná, junto com a Ana Valéria. Então quando pensamos em música, em louvor, não é simplesmente só isso. A gente pode ver até onde isso pode nos levar a cuidar dessa importância. Então se você tem esse amor pela música cristã, esse amor pelo louvor, se inscreva na arca, venha conhecer um pouco mais da arca e aprender a ser um regente por excelência, tanto para homens quanto para mulheres. Venha fazer parte desse ministério também. E esse Cante 2026 aí é o quê? Então o Cante é um evento para cantar. É um evento aí que foi iniciado em 2017, voltado para canto e regência, onde a gente vê a necessidade que a Igreja de Cristo no Brasil precisa, né, na parte de cânticos, e alguns irmãos que são apaixonados nessa área, apaixonados por Deus, apaixonados pelo louvor, criaram esse evento, que acontece lá em Belo Horizonte. Esse é um evento que reúne pessoas do Brasil inteiro, um evento nacional, focado com a parte de regência, cânticos, canto em harmonia, entre outras coisas que acontecem lá. É um evento maravilhoso, muito bom. Eu convido a todos vocês que quiserem participar. Esse evento está acontecendo anualmente, agora vai acontecer em 2026, em junho de 2026, nas datas de 4, 5, 6 e 7 de junho, lá em Belo Horizonte, BH, Minas Gerais. Maravilha. Isso, tá bom assim? Não ficou estranho? Então você está convidado para o Cante 2026. Isso, venha fazer parte. Se Deus permitir e você for, talvez a gente se veja lá. Amém, se Deus quiser. E temos mais um aviso, um convite, na verdade, para o Congresso 2026, que acontece em janeiro. Vai ser no Rio Grande do Norte, é a Igreja de João Pessoa que está organizando, mas será no mesmo lugar que aconteceu de 2025. Se Deus permitir, toda a igreja reunida lá, será muito bom para estar louvando, estar ouvindo a palavra. O QR Code está aparecendo, reserve o quanto antes. Amém. Ana, foi um prazer estar aqui junto com você hoje. Eu acho que esse breve momento que a gente teve aqui junto conversando, acho que para o meu crescimento espiritual já foi muito válido. Eu sou apaixonado por criança e eu sou apaixonado pela causa da adoção. Então, se eu pudesse falar para alguém, adote ou tente entender como isso funciona e como maravilhoso é, eu sou a pessoa que pode falar de perto como é, pois eu enfrentei esse desafio na minha vida. Você contou só no final? É para deixar mais emocionante. Então, eu digo que é muito válido, é muito maravilhoso saber que eu amo uma criança que é minha, Deus reservou para mim e que eu posso fazer parte da salvação dela.
E eu posso enxergar o Lar Maná dessa forma. Então, eu fico muito agradecido da tua presença aqui e eu fico muito agradecido pelo teu trabalho que você faz. E claro que não, logicamente, sozinha, mas com toda aquela equipe. E eu peço a Deus que abençoe o teu trabalho, que possa gerar mais frutos ainda. Que Deus, Amém. Que Deus pratique a sua obra lá dentro, que já vem fazendo isso, né? Amém. Muito obrigado, Ana. Fica com Deus, Deus abençoe. Amém. Até a próxima, se Deus permitir. E pode cantares. Pode cantares.